Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Você está querendo me emocionar, rapaz? Está querendo me derrubar logo cedo, né? Meus irmãos, é com grande alegria e satisfação que podemos estar nessa igreja amada, a igreja que nos formou e aonde servimos e continuamos a servir com alegria, com prazer em nosso coração. E temos a honra de, nessa noite, estarmos compartilhando a palavra de Deus, para que juntos possamos desfrutar da fé, esperança e amor. Portanto, eu gostaria de, nessa noite, trabalhar num tema em que Deus colocou em nosso coração, trabalhar no tema as lições de um improvável avivamento. Gostaria de trabalhar nesse tema com os irmãos, as improváveis lições de um avivamento, tentando responder uma pergunta que eu já fiz centenas de vezes, talvez milhares de vezes. Talvez vocês também já tenham chegado nesse ponto de fazer essa pergunta ao seu coração, essa pergunta a Deus, diante de uma problemática que aparentemente parece ser impossível, insolucionável, e às vezes fazemos a pergunta: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Então, as lições de um improvável avivamento é procurando responder esta pergunta em nosso coração: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Queria que você prestasse então a atenção nessa história. Ela ocorreu durante o período do nazismo, e o nazismo invadiu a Polônia e fez tragédia. A Polônia foi o país que mais sofreu, tanto com a invasão do nazismo, com a invasão dos soviéticos. E durante a invasão nazista, uma viúva, mãe de 2 filhos, se eu errar a pronúncia, me perdoem, porque os nomes poloneses não são fáceis. Sofia Zawistowska era uma viúva, mãe de 2 filhos, e ela foi acusada de contrabando e de ajudar na fuga de judeus. Ela era judia e foi levada para o campo de concentração de Auschwitz, o inferno na terra. E ali, então, num certo momento, houve uma ordem da elite do Terceiro Reich, que deveria eliminar boa parte dos prisioneiros nos campos de concentração por uma questão de economia. E o campo de Auschwitz era coordenado por um comandante extremamente sádico. E ele chama Sofia e faz uma proposta: só tem lugar para um de seus filhos aqui. Metade dos prisioneiros irão para a câmara de gás. Você então escolha qual filho vai sobreviver, qual filho vai para a câmara de gás. Ela era mãe de Jan, tinha 12 anos, e Eva tinha 8 anos de idade. E ela pensou naquele momento, aquela escolha tão difícil, não sabendo o que fazer. Ela fez um cálculo de qual criança conseguiria sobreviver, pois ainda teria alguns anos de guerra. E naquele cálculo ela pensou no garoto e disse o nome de Eva, ainda que balbuciando. E viu a sua filha de 8 anos ser arrastada pela mão e entrar na câmara de gás e ser assassinada. O seu filho Jean foi levado por outro oficial nazista para outro campo de concentração e nunca mais ela o viu. Ela sobreviveu ao campo de concentração, mudou-se para os Estados Unidos, onde foi recebida e recomeçou a vida.
casou-se novamente em 1947, um jovem judeu-americano, escritor e pesquisador sobre o Holocausto, e casou com aquela ainda jovem senhora, e ficou impressionado com uma tristeza profunda que ela tinha em sua alma, e depois de muito tempo insistindo, ela conta a sua história, que rende um livro. Ele escreve um livro, o seu nome é William Styron. Ele escreve um livro chamado A Escolha de Sofia, onde conta a história da sua esposa e do que ocorreu com seus filhos. E esse livro vira um filme de sucesso em 1982, indicado ao Oscar, e quem faz a personagem de Sofia é Meryl Streep, que lhe rendeu um Oscar de melhor atriz naquele ano. Filme que retrata esse momento trágico. A escolha de Sofia virou uma frase, um lema, um epíteto de quando você está diante de uma escolha, de um momento que não sabe o que fazer. Quando você não sabe o que fazer. Na Bíblia, alguns personagens tiveram momentos parecidos. Personagens bons, personagens maus. Nós vemos, por exemplo, personagens como, por exemplo, nós vemos Ana, diante da sua condição, não sabendo o que fazer, e precisando que Deus fizesse um avivamento improvável, ela que era estéril. Encontramos outros personagens, encontramos também Samuel, quando viu Saul falhar repetidas vezes, e Deus o envia à casa de Jessé para escolher um novo rei, e ele, sem saber o que fazer, precisando de um improvável avivamento. Vemos Pedro, diante da falha que cometeu ao negar Jesus, não sabendo o que fazer, quando após negar Cristo 3 vezes, se depara com os olhos prescrutadores de Cristo olhando em sua direção. Nós vemos Pilatos sem saber o que fazer, diante do julgamento de alguém que ele tinha certeza da sua inocência, mas estava pressionado por causa das circunstâncias políticas e por causa dos ganhos e perdas que aquele julgamento representava, sem saber o que fazer. Tomou a decisão errada. Vemos Judas sem saber o que fazer, mas tomou a decisão errada. São personagens importantes, interessantes e que rendem grandes sermões, mas pensando na escolha de Sofia, pensando em um momento de difícil escolha e decisão, diante de um momento em que vivemos a história de uma igreja que é perseguida externamente pelas perseguições que levantam-se contra a igreja cristã, e internamente as pressões internas das heresias que tentam sufocar o puro e simples evangelho, como C.S. Lewis falava. Diante de uma igreja que precisa de um improvável avivamento, gostaria de meditar em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, para buscarmos na palavra de Deus, que nos guie para sabermos decidir quando não sabemos o que decidir. Diz assim o texto, capítulo 20, verso 12, peço que você fique com o texto aberto, porque o texto vai do verso 1 até o verso 30, conta-nos essa história, mas como prumo, como pedra angular da mensagem, capítulo 20, verso 12, a oração de Josafá.
ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Você pode fazer uma oração comigo? Santo Deus e eterno Pai, te louvo e te agradeço por tudo que já ouvimos nessa noite. Agora, diante da Tua palavra, eu me sinto fragilizado, diminuto, finito, carecendo do Teu auxílio, do Teu amparo. Ajuda-me nesta meditação, para a glória do Teu nome, para que os meus irmãos sejam edificados na Tua palavra, e que o Teu Evangelho seja propagado, Senhor. Ajuda-nos a isso, nesse momento de temor e tremor em Tua presença, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, você já esteve num momento assim? Aqui nós usamos algumas frases, nós dizemos beco sem saída. Estou num beco sem saída, numa sinuca de bico. Qualquer decisão que eu tomar trará frutos desagradáveis, consequências destruidoras. Não sei o que fazer. Josafá, ele começa a reinar aos 35 anos de idade, filho de Asa, seu pai, Zuba, sua mãe. Diz o texto da palavra de Deus que ele foi um rei bom, ele recebe elogios, porque ele continuou no caminho do seu pai, combateu a idolatria durante o reinado de Josafá, que durou 25 anos. Judá experimentou um reavivamento espiritual. O povo foi chamado novamente a adorar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todas as suas forças. Os lugares altos, os cultos aos Baalins foram combatidos, os postes ídolos que eram levantados a Aserá, a Senhora do Céu, a esposa de Baal, segundo as mitologias cananitas, foram combatidas ferozmente, e o povo chamado à adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Josafá, no entanto, fez algumas parcerias reprováveis, fez acordo militar com os reis de Israel, os reis idólatras de Israel, e foi repreendido por Deus através de profetas. Mas teve a favor dele, o próprio Deus intervém a favor dele, por causa da sua persistência e resiliência em implantar novamente em Judá o culto ao Deus vivo e verdadeiro. Foi a sua fé inabalável, a sua decisão de servir a Deus, a sua inquestionável obediência a Deus, que o salvou nesse momento que ele enfrentará tão difícil. Em certo momento, Josafá, que governa no 9º século antes de Cristo, e por volta de 848 antes de Cristo, uma coalizão de forças inimigas se juntaram os moabitas, os amonitas e o povo que vivia nos montes Seir, que era chamados meunitas. 3 grandes exércitos se juntam em silêncio, em secreto, sem declaração de guerra, sem quebra de acordo, sem nenhum motivo aparente. Secretamente esses 3 grandes exércitos urdem a trama e marcham em direção a Judá e a Jerusalém para destruir Josafá e a cidade de Jerusalém. É este o contexto
do texto. E um espia e um sentinela das estradas, dos caminhos, corre até o palácio e informa a Josafá e a sua corte que 3 grandes exércitos marcham e já estão consideravelmente próximos, de modo que não há tempo hábil para Josafá recrutar o seu exército, prepará-lo, aprontar as armas, as máquinas de guerra. Não há tempo, não há recursos, não há soldados para em tempo tão rápido poder fazer uma defesa da cidade e dos seus arredores. Não há o que fazer. Não tem recursos, não tem forças, não tem estratégia. O que fazer? Esse é o momento histórico e o contexto que se encontra Josafá. Como diz um ditado nordestino, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se ficar e resolver enfrentar os 3 exércitos é a destruição. Se procurar render-se é a escravidão. A escravidão ou a destruição. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Josafá e a sua corte se perguntam o que fazer quando não sabemos o que fazer. A fé está sendo ameaçada. A fé agora está sendo chamada para responder diante não de uma ameaça improvável de palavras, de pensamento, mas é uma ameaça real, é um contexto real, é a vida de seus filhos, de sua família, da sua terra, sua cidade, o seu país, sua própria vida que está em questão. E o povo então se vê cabisbaixo, muitos entram em desespero. É preciso acontecer um avivamento improvável, mas o improvável não é impossível. Amém, irmãos? Porque Deus é improvável, mas não é impossível. Deus é improvável, mas não é impossível. O improvável não é impossível. É preciso ocorrer um avivamento. A fé precisa ser restabelecida, mas tudo é improvável. Diante disso, trago a proposição: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Ou ainda, o que fazer para restaurar a nossa fé? Talvez você esteja assim. Eu não sei, e graças a Deus que eu não sei, porque se eu soubesse eu seria Deus. Não sei a sua circunstância, a sua situação, como você chegou aqui nessa noite, os problemas que você enfrenta, as circunstâncias contrárias, as ondas devastadoras que vêm arrastando a sua vida, as dificuldades que lhe chamam para os combates hercúleos. Eu não sei o que encontra, o que lhe abala, eu não sei a sua situação financeira, eu não sei a situação de sua saúde, os inimigos que lhe ameaçam a porta, não sei como você chegou aqui. Talvez você esteja nessa situação, a ponto de fazer a escolha de Sofia, a ponto de se desesperar, porque exércitos inimigos marcham contra você, e a sua fé está abalada, a sua confiança está fragilizada, a sua esperança está esvaindo-se, e você pergunta: meu Deus, o que fazer se eu não sei o que fazer? Josafá nos dará 4 lições para respondermos a esta proposição. 4 lições ele nos dá. E a primeira lição, você deve olhar para o versículo 3 do capítulo 20 de 2 Crônicas. E a primeira lição, diz assim o texto: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em toda Judá. Amém, meus irmãos? Porque a primeira lição é: busque ao Senhor em oração e jejum.
Você não sabe o que fazer, não sabe como enfrentar os inimigos, não tem força contra os seus desafios à sua frente. Talvez seja boletos amanhã, segunda-feira, talvez seja um exame, talvez seja as suas fraquezas, talvez seja a sua fé, eu não sei. E você está se perguntando o que fazer amanhã, quando terminar o culto, o que eu devo fazer? A resposta da palavra de Deus: busque ao Senhor com oração e jejum. Não é pecado ter medo, irmãos. Sentimentos não são pecados. Pecados é você se render aos sentimentos, se escravizar pelos sentimentos. Viver com medo é ser verdadeiramente escravo. Viver com medo é ser verdadeiramente escravo. Mas o medo faz parte do nosso sistema de defesa. O medo ajuda a preservar a nossa vida. É um medo direcionado por Deus como defesa, como nosso sistema imunológico. Mas quando passa disso, ele vira um problema, vira uma crença limitante que nos incapacita de avançar, de vencer. Começamos a olhar para nós e, em vez de olharmos com um telescópico, olhamos como um microscópico e vamos vendo menor, pequeno. O medo nos faz pensar que somos menores do que somos, e o que é pior, nos faz pensar que o nosso Deus não é Deus. Josafá tinha convicção que o Deus de Israel era o Deus de Israel, que o Deus que ele servia era o Deus vivo e verdadeiro, e só há um modo de acessarmos o coração de Deus, só há um modo de acessarmos os tesouros de Deus, a fim de nos fortalecermos para o enfrentamento dos nossos gritantes inimigos, através da oração e do jejum. É tão simples, é tão banal, é tão corriqueiro, mas 80% dos crentes já não oram, já não jejuam, já não se quedam de joelhos, já não se derramam perante o Senhor em oração. Mas quando você olha lá em Marcos capítulo 9, versículo 30, Jesus descia do monte Tabor, onde ocorreu a transfiguração, com Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos tentavam vencer a batalha contra um demônio que causava epilepsia em um garoto, e não conseguiram. E Jesus repreende e traz a vitória àquele pai que, desesperado, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: eu creio, mas socorre a minha falta de fé. E quando Jesus cura aquele garoto, seus discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos vencer? Por que nós não vencemos esse demônio? Por que nós não vencemos essa batalha? E Jesus duramente, exortativamente fala para os apóstolos, e fala para você nessa noite. Fala para você nessa noite. Fala para você nessa noite. E fala para mim nessa noite. Esta casta, este problema, porque casta também pode ser traduzido como problema. Este problema, esta situação, esta circunstância, este demônio só pode ser vencido com jejum e oração. Jejum e oração. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a prática de jejum na sua vida? Como é que você acha que vai vencer a segunda-feira? Como é que você acha que vai vencer os problemas da semana? Sem orar, sem jejuar, sem se derramar perante o Senhor. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Buscar o Senhor em jejum e oração. Tiago, no capítulo 4, versículo 10, vai dizer: busca o Senhor. Busca o Senhor. E ele vai dizer: sabe por que vocês não pedem e não recebem? Porque pedem mal, oram mal. Jesus vai dizer o seguinte: pedi, e o que acontece? Vocês sabem. Vocês sabem, pedi, batei, buscai, peço, crendo sem duvidar. O que fazer quando não sei o que fazer? Buscar o Senhor
com oração e jejum. Mas Josafá tem outra lição. A segunda lição, nós vamos olhar para o versículo 4. E no versículo 4 ele diz o seguinte: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. A segunda lição: o que fazer quando não sei o que fazer, ou o que fazer para restaurar minha fé? O que fazer? Confiar plenamente no poder de Deus. Amém, meus irmãos? O que eu devo fazer? Eu devo confiar plenamente no poder de Deus, no poder e na ação do Senhor. Viram que o rei estava fazendo jejum e oração, os seus generais em jejum e oração, os seus oficiais em jejum e oração. A notícia se espalha, porque uma igreja que ora, uma família que ora, um crente que ora, atrai aqueles que também desejam buscar a Deus em oração e jejum. A notícia se espalha, as cidades buscam a capital, e todo aquele povo em união busca o Senhor com confiança. Sabe por quê, irmãos? Porque se você abrir a sua Bíblia no Salmo 40, versículo 1, a Bíblia nos ensina: esperei com paciência pela ajuda do Senhor. Quando vamos olhar o texto lá do hebraico, paciência é confiança, é fé. Eu esperei confiantemente pela ajuda do Senhor. E o que o salmista diz? Ele me ouviu quando clamei por socorro. O Senhor nos escuta quando clamamos. O Senhor está atento, absurdamente atento, impressionantemente presente na nossa vida. O Salmo diz: Ele é uma sombra à nossa direita. O Senhor quer isso. Como é que a gente acessa o coração de Deus? Como é que a gente acessa os tesouros de Deus? Confiando. Confiando. Você não fica indignado quando alguém que diz que lhe ama não confia em você? Você não fica indignado se um filho diz que não tem confiança em você, se a esposa diz que não tem confiança em você, se o marido diz que não tem confiança na esposa, se o pai diz que não tem confiança no filho, se o pastor diz que não tem a mínima confiança em você? Você não fica indignado? Será possível? Ele não me conhece, ela não me conhece, tanto que eu tenho feito. Como é que você espera que Deus responda a sua oração se você não confia nele? E o que é confiar no Senhor? Confiar no Senhor é esvaziar-se de si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Mestre Jesus. Abdique de suas forças, de suas capacidades e entregue a Deus, entregue ao Senhor os seus planos, e o Senhor irá realizar o desejo do seu coração. Confia no Senhor, confia, se entrega nele, se entrega a Ele. Em Lucas capítulo 8, separei o verso 5. Em Lucas conta-nos a história de Jairo, mas não é Jairo baterista não. Conta a história de Jané, Jairo. Conta a história de Jairo. A filha está para morrer. E ele busca então, depois que confiou nos médicos, não deu certo, confiou na sua reputação, não deu certo, confiou na sua liderança espiritual, não deu certo, confiou em tudo que ele podia. Aí decide confiar em Jesus e buscar a Jesus. E quando estava ali confiando em Jesus, ele contempla um milagre extraordinário de uma mulher há 12 anos que sofria de um câncer uterino que a fazia sangrar continuamente. Uma mulher pálida, fraca, esquálida, sem vida, que toca na pontinha da roupa de Cristo e imediatamente é curada e salva. Ele anima-se: se ele fez isso, ela só fez tocar, ele pode curar a minha filha. Mas enquanto ele estava, veio os inimigos e disseram: não perturbes mais o mestre, sua filha morreu.
não existe mais nada a ser feito. Vieram, os meunitas, os amonitas, vieram os moabitas contra Jairo, disseram: não há mais o que fazer, sua filha morreu. E o que fazer quando eu não sei o que fazer? E Jesus nesse momento então socorre Jairo e disse: não tenha medo, tenha fé. Sabe como é que você enfrenta o medo paralisante, o medo limitante, o medo escravizante? Com fé. A fé vence o medo, a fé vence o mundo, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: não tenha medo, tenha fé. E chegando na casa dele, com a autoridade do Filho de Deus, Talita come, e restaura a vida daquela menina. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você esteja assim, e pessoas que dizem que lhe amam, seus familiares, amigos, colegas de trabalho, talvez amigos da faculdade, do colégio, esteja dizendo: não vai dar, você não vai conseguir, você não é capaz, você está derrotado, você não é ninguém. Lembre-se que Jesus nesse momento vira-se para você e diz: não tenha medo, mas tenha fé. Não é o mundo que tem a última palavra a seu respeito. Quem tem a última palavra a nosso respeito é Deus. É Deus que tem a última palavra a nosso respeito. Mas tem mais uma terceira lição. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer para restaurar a fé? Veja aí, irmãos, o versículo 13. No versículo 13, ele diz assim: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres, seus filhos. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças, suas mulheres e seus filhos. O que aprendemos com essa terceira lição? Aprendemos: quando não sabemos o que fazer, devemos ouvir e obedecer a palavra de Deus. Devemos ouvir e obedecer a palavra de Deus. O que esta multidão estava fazendo? Se reuniram para orar, jejuar, confiar no Senhor, e a confiança no Senhor vem através da palavra de Deus, da leitura e prática da palavra de Deus. E é maravilhoso esse texto, porque ninguém ficou de fora. É um texto multifacetado. Vieram os homens, com as mulheres, crianças, filhos de todas as idades, todos, porque a palavra de Deus não é exclusiva para um grupo, para esse, para aquele. A palavra de Deus deve ser aplicada, praticada, ensinada, exortada a toda a família. Ninguém deve ficar de fora. Ninguém deve ficar de fora. Todos devem ouvir e obedecer a palavra de Deus. Quando os discípulos estavam em dúvidas, Jesus, em João capítulo 6, versículo 63, Jesus vira-se para os discípulos e diz: as minhas palavras, as palavras que eu digo, são espírito e vida. Quando você lê, estuda e obedece a palavra de Deus, você tem vida, porque essa palavra não é apenas um jogo de signos. Esta palavra, o Espírito do Senhor está nesta palavra. Esta palavra, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que nós chamamos de Bíblia por causa de João Crisóstomos, esta palavra, é ela que nos conhece. Ela tem um atributo que é chamado de perspicuidade. O que significa isso? É a palavra que nos conhece. Você pensa que conhece a Bíblia, ao contrário, é a Bíblia que lhe conhece. Ou nunca aconteceu com você de chegar na igreja e alguém começar a pregar e você ficar assustado? Alguém falou para o pastor da minha vida? Alguém falou desse problema? Eu não acredito, porque ele está falando justamente aquilo que eu precisava ouvir. Porque é a palavra que lhe conhece, não é você que conhece a Bíblia. A palavra lhe conhece, porque o Espírito de Deus está nesta palavra. E quem lê esta palavra e quem obedece a esta palavra,
tem o Espírito de Deus na sua vida. Quando você olha o Salmo 119, verso 105, vocês conhecem, o salmista fala sobre essa palavra, neste salmo, que é uma prova de amor às Escrituras, e o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quem lê esta palavra, quem obedece esta palavra, quem deixa se exortar por esta palavra, não anda em escuridão, porque a luz do Evangelho alumia o seu caminho e a sua vida. Ainda se você, meus irmãos, se você olhar Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo nos ensina que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? História da carochinha, ilustrações, cálculos matemáticos. Estou dizendo que essas coisas são interessantes e importantes, não estou dizendo. Mas a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como você quer demonstrar, ter fé, se não lê, e o que é pior, não obedece a palavra de Deus? Tinha um cantor, eu não lembro o nome, acho que no final da década de 70, ele fez muito sucesso com a música que dizia assim: não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Não lembro o nome, então, os irmãos sabem. Eu pensei que era um crente. O Wellington sabe. Não adianta, mas é verdade, não adianta. Vai à igreja, se lê e não obedece, não põe em prática a palavra de Deus. E por fim, irmãos, uma quarta lição. Veja o verso 20. Veja o verso 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo, foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Se você continuando a leitura, ainda no verso 21, depois de aconselhar com o povo, Josué designou os que deviam cantar ao Senhor, vestidos de ornamento sagrado, e marchavam à frente do exército. Os que marchavam à frente do exército deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que lição é essa? Quando não sabemos o que fazer, o que devemos fazer? Devemos louvar ao Senhor com confiança. Josafá conclamou o povo, chamou os cantores, chamou os levitas, chamou aqueles que tocavam instrumentos musicais e colocou-se à frente do exército e foram louvando ao Senhor com um cântico cristocêntrico, As misericórdias do Senhor é misericordioso, as suas misericórdias duram para sempre. Foram com um cântico cristocêntrico. E o que aconteceu? Nenhum soldado de Judá precisou lutar, nenhum guerreiro de Jerusalém precisou lutar, porque o Senhor fez descer uma confusão no acampamento dos amonitas, nos acampamentos dos moabitas, dos meunitas, e eles começaram a se estranharem, porque eram 3 exércitos inimigos uns dos outros, que haviam feito uma aliança às pressas, e eles começaram a pensar assim: o nosso exército é suficiente, a gente já destrói Judá, para que a gente precisa dele? Eles dois vão se juntar contra nós e vamos destruir eles primeiro. E os outros pensaram do mesmo jeito e começaram a brigar entre si, e foi uma confusão tão grande, que quando o povo de Judá chegou no campo de batalha de Tecoa, os exércitos se degladiaram entre eles, e estava coalhado de cadáveres aquele campo. Judá não precisou lutar, Jerusalém não precisou lutar, porque o Senhor batalhou por eles. Como é que está a sua vida? Você tem louvado o nome do Senhor?
Quando chegarem notícias ruins, quando chegarem palavras ruins, quando chegarem acusações, louve o Senhor. E às vezes as acusações vêm exteriores, os dramas vêm exteriores e às vezes vêm interiores. A nossa própria fraqueza, a nossa própria carne fica trabalhando, militando contra nós. Você não consegue, você é um fraco, você é um derrotado. Quando esses pensamentos chegarem na sua cabeça, nós não temos como evitar pensamentos, mas temos como evitar que eles nos dominem. Lutero dizia: eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça ninho na minha cabeça. Se chegar esses pensamentos, você diz assim: fale com essa mão, porque eu quero louvar o nome do Senhor. Encha o teu coração de louvor ao Senhor, louve, cante ao Senhor, encha a tua cabeça do louvor do Senhor, encha a sua boca de louvor ao Senhor. E eu lhe digo que os inimigos não suportam o verdadeiro louvor ao Senhor. Traga na sua cabeça, em vez de se lamentar, louve, em vez de murmurar, louve, glorifique o nome do Senhor. Em vez de, quando se acordar, em vez de dizer eu me acordei com o pé direito, eu me acordei com o pé esquerdo, eu me acordo com os dois pés em Deus. Louve ao Senhor, porque o louvor ao Senhor glorifica e traz a presença do Senhor à nossa vida. É no meio dos louvores que o Senhor habita. Se você olhar o texto de Apocalipse 5, 9 a 13, Apocalipse 4, 11, você verá a igreja no céu, louvando continuamente o Cordeiro de Deus e o seu Pai. Meus queridos irmãos, mas então, o que devo fazer então a partir do final do culto? Amanhã, segunda-feira, os exércitos estão ali se aprontando, os inimigos estão ali investindo, que são as contas, às vezes o plantel de funcionários, às vezes é o patrão, às vezes é a saúde, às vezes o problema na família, são tantas coisas, tantos inimigos acampados, que eu estou aqui no culto pensando o que devo fazer. Busque ao Senhor com oração e jejum. Ao buscar o Senhor com oração e jejum, o que vai acontecer em seu coração? Você vai começar a trabalhar a confiança plena no Senhor. E a confiança plena no Senhor nos leva à palavra de Deus, a ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. E praticando a palavra de Deus, é impossível que você não traga o louvor na sua mente, no seu coração e na sua boca. Busque o Senhor em oração, confie no Senhor, ouça e obedeça a palavra e louve continuamente o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.